para o Juventude em Caxias do Sul, foi difícil desempenhar um futebol. Eu falei brincando de futebol aquático aqui, né, o Lofredo, mas era difícil da bola rolar ali, né? Era difícil, mas aí você tem que ter um entendimento, requer adaptação. E aí... Que é difícil para os dois também, tem aquela história, né? Sim, é claro que o Juventude está muito mais acostumado porque em Caxias sempre as condições são difíceis e quem joga lá acaba vivenciando esse tipo de coisa mais vezes. É campo encharcado, é neblina, é frio, então se adapta mais fácil. Mas o técnico, por exemplo, tem que ter uma ideia de que quando olha o gramado, o Michael não pode ser titular. Você não vai perder uma substituição como perdeu para colocar o Rodrigo Muniz no lugar do Michael, que obviamente não tem condição de jogar uma partida num gramado como esse por característica. E o Mateuzinho também tem que ser alertado. Olha só, pessoal, hoje o técnico também tem que alertar. Hoje, esse negócio de bola para o goleiro vai ficar ainda mais difícil. Quando a bola chegar ali atrás, quem tiver no sistema defensivo, manda ela para frente, porque a bola vai parar. E o jogador vai lá e coloca... Ele fez uma assistência perfeita com a ajuda da Poça, ou Poça, aí depende de onde você estiver no Brasil, né? Fez uma assistência perfeita pro Peixoto, né? Ele colocou uma bola, a água parou, e aí o jogador do Juventude só teve que se posicionar. É como se alguém parasse a bola. Sabe aquelas faltas em 2 lances, que alguém cobra, o outro põe o pé lá e para a bola? A água era o pé. A água era o pé. O Mateuzinho fez o passe, a água era o pé. E o Matheus Peixoto foi lá e mandou ver. Vamos aproveitar então o que você falou, Lofredo, para ouvir o técnico Rogério Ceni, porque ele falou sobre o jogo, destacou que a chuva, o gramado alagado, né, como complicadores para o rendimento do Flamengo. Vamos ouvir? Se não tivesse tanta água, é um bom gramado para se jogar. Todos os jogos que nós observamos antes de vir para cá, né, times vieram aqui e conseguiram jogar. O jogo fica um jogo bonito, né, a grama, a bola corre. Só que hoje era principalmente no lado onde nós sofremos gol, naquele lado do banco de reservas ali, é impossível. Tinha que erguer a bola, chutar para frente. Esse não é o jogo do Flamengo, né? Então você tem que, o mais rápido possível, tentar se adaptar. Mas o forte do jogo do Flamengo, que é a posse de bola, o giro de bola, isso hoje era impossível porque a metade do campo não oferecia a mínima condição de jogo. Nós falamos, nós temos que se adaptar ao campo de jogo. Infelizmente nós erramos uma falta de entender ali que era uma bola arriscada. Aí nessa linha do que você falou, né, Lofredo? Parece que durante o jogo o Rogério gritava lá, usa mais ligação direta, tal, o Mateuzinho não ouviu na hora. Fala, Hernan. Assim, tirando a questão do gramado, que de fato atrapalha, como o Rogério disse, atrapalha o jogo do Flamengo, né? Virada de bola, transição, aquela coisa mais rápida, mas o Juventude fez um jogo extremamente consistente, né? Um time que foi assim... foi para cima, não teve medo. E você vê que essa finalização não é uma finalização fácil, né? Porque a poça d'água, do mesmo jeito que atrapalhou o time do Flamengo, atrapalhou também o Juventude. E foi um golaço, né? Foi um petardo. Então o Juventude venceu com méritos também. A gente tem que colocar o mérito para o Juventude, mas de fato atrapalhou o jogo do Flamengo nesse domingo chuvoso lá em Caxias do Sul. Uma boa notícia, né, o Lofredo, apesar de a gente não ter visto muito em campo ali, mas foi a volta do Thiago Maia, né, depois de 7 meses fora aí com o joelho, a cirurgia no joelho, ele entrou no segundo tempo, jogou 18 minutos aproximadamente. É uma boa notícia, pelo menos, né? É uma boa notícia e, assim, ele devia estar muito confiante, né? Ele, o departamento médico do Flamengo, o Rogério, porque colocar um jogador, depois de tanto tempo de recuperação, num gramado como esse, né, significa que eles têm muita confiança que a recuperação foi bem feita e que o jogador está preparado e ele pode contribuir bastante. Agora com a saída do Gerson, ele chegou ao Flamengo, ele fez boas participações, ele parecia que ia se firmar num time que estava todo acertadinho, ainda que não fosse como titular, ele talvez tivesse condição de disputar ali a vaga, se machucou e agora chega numa situação em que o espaço está aberto. O Flamengo fez uma modificação que abriu mais espaço no meio-campo, que foi o William Arão ir para o setor defensivo, uma modificação de sucesso, e isso faz com que na área dele ele tenha mais condição de lutar pela titularidade. Eu acho que ele tem condição de ser titular, sim.
Você falou do Gerson, né, que o Thiago Maia vai ocupar esse espaço. Chegou a notícia aqui de que o jornal L'Équipe deu um destaque aí para a chegada do Gerson ao Olympique de Marseille. O jornal crava que ele não vai jogar as Olimpíadas de Tóquio pelo Brasil, porque o time não vai liberar. Então essa é a informação que a gente tem do Gerson, que já está lá na França. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro? Que é incomparável com a qualidade técnica dos jogadores do Juventude, mas eu insisto, esse é o padrão. A gente está muito acostumado, a gente que acompanha campeonato europeu, a gente está muito acostumado a ver jogo X adiado por causa da neve, jogo Y adiado por causa da chuva. Nevasca, por causa de nevasca, neve eles jogam. Exato. Mas o que eu quero dizer, mas também por chuva, a gente já viu, embora as drenagens sejam muito melhores na média nas grandes ligas do futebol europeu. Mas adiar jogo lá, por um motivo ou por outro, é algo comum, porque você tem, bem ou mal, um espaço para colocar jogos, né, que foram adiados. Aqui não tem, então é sempre assim. Toda vez que você tem um campo sem condições de jogo e hoje o campo não tinha condição de jogo, você joga, não interessa. Se os caras conseguirem ali, não vou nem dizer ficar em pé, mas se os caras conseguirem se manter 11 de um lado, 11 do outro, chutando, dando bico de um lado para o outro, mesmo que a bola não role, esse papo de ver se tem condições ou não o gramado, praticamente não acontece no futebol brasileiro, porque qualquer condição é condição suficiente para a gente jogar futebol por aqui. Assim é. E hoje não havia nem a intenção, né, Jean? Porque o gramado já estava assim antes do jogo começar. Isso daí era a chuva que vinha caindo em Caxias. Falando em drenagem do gramado, esse gramado foi reformado para a participação do Juventude no Brasileiro e pelo jeito em relação à drenagem não funcionou. Entendo o tweet do Prieto no sentido em que ele fala que o Flamengo perde o seu plus, né? Passa a ser um bom time porque ele completo é ótimo. Sem aqueles jogadores ele é um bom time. Mas sabe como é rede social, né, Preto? Tem sempre alguém do outro lado para te contestar, independentemente do que você escreveu. Agora, a análise do jogo de hoje não pode passar ao largo da questão do gramado. O Flamengo simplesmente perdeu tomando um gol com assistência do gramado. Isso é fato. Que o Juventude se adaptou muito melhor à condição, principalmente no primeiro tempo, quando fez o gol, isso também é fato. Mas eu enxergo um ponto fora da curva. Eu sei que o torcedor rubro-negro está meio cabreiro, principalmente com o Rogério Ceni, não perde uma chance, né? Uma chance de dar uma cutucada, de levantar o fato de que ele não é o Jesus. Esse é o grande problema, o primeiro problema do Rogério Ceni é esse, né? O time não mostra um futebol com aquela hoje qualidade. O Jesus tinha que ser o outro, né, Celso? Então, pois é, era São Pedro, hoje era caso para São Pedro, não era caso para Jesus. Porque eu prefiro enxergar como um ponto fora da curva, né? Esse jogo de hoje realmente, e o Flamengo, ainda como lembrou o Jean, no segundo tempo, produziu o suficiente para esse jogo ter acabado pelo menos empatado. Não seria nada fora do que foi o jogo, o empate, mesmo com o Flamengo demorando muito para entrar no clima do que é jogar num gramado desse. Eu acho que esse foi o grande problema do Flamengo hoje. Mas ainda quero crer e imagino que seja um ponto fora da curva. Não é caso também para esse barulho, há um certo barulho rubro-negro, né, Prieto, do qual você foi vítima hoje, não é isso? É isso. Eu vou até fazer o seguinte, antes do Pedro e do Biner, eu vou até ajudar vocês. Não devia, mas vou ajudá-los. O Nelson mandou aqui no Twitter, já que vocês entraram no tema aí, gramado, encharcado, o Nelson mandou aqui, olha, no Twitter. Boa noite a todos. Prieto, sem cacetada, tá? Prometo, mas não venham com a conversinha de campo molhado. Afinal, o Juventude não jogou em um tapete. Esse é o comentário do Nelson. E eu quero colocar agora o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni também falou e tocou no assunto gramado, encharcado. Então, por favor, antes do Pedro e do Biner, Rogério Ceni aqui no Linha de Passe. Vamos lá. Olha, nós viemos jogar num campo que a gente, né, observou bastante jogos, um campo que foi trocado gramado há muito pouco tempo, oferecia boas condições. Infelizmente, desde ontem, né, chove aqui em Caxias
E o campo, a bola prendia muito, né? A nossa característica, que é justamente manter posse de bola, bons passes, foi muito prejudicada. Então, assim, a gente teve que até mudar a característica de jogo dentro do primeiro tempo, porque o gramado, infelizmente, não permitia, por causa da água, não permitia um toque de bola padrão, tanto que o gol que a gente sofre é numa bola que para na água e o jogador tem a felicidade de acertar também um chute de fora da área. Mas é um jogo que, em normais condições, você tem muita chance de vencer e manter totalmente o controle do jogo. E por outro lado, o Marcos Manfredini disse aqui: qual o valor do elenco ou de cada estrela do Flamengo? E se machuca um profissional neste campo com essas condições? Então, estou colocando os dois lados aqui, e o Rogério Ceni falando, e agora o Vitor Biner aqui do Linha de Passe. Vai, Biner! Bom, Preto, eu vou aumentar a corneta ao seu tweet, porque você tinha que citar o gramado, obviamente, ao comentar pós-jogo, né? Porque ele foi decisivo para o andamento da partida. Então, o flamenguista que criticou o Prieto gentilmente, com educação discordando, eu estou ao seu lado, porque faltou esse detalhe. Aquele que xingou é hater, aí eu não posso concordar, aí não é para tanto, é só uma opinião, a gente pode discordar sem precisar ofender aos outros. Mas, de qualquer maneira, isso atrapalhou demais a dinâmica de jogo do Flamengo. O Flamengo precisa mais que o Juventude de um gramado que permita o toque de bola, que permita a imposição de troca de passes com um pouco mais de velocidade, que permita mais condução de bola e dribles, porque o Flamengo tem todos os recursos, exatamente por ter jogadores melhores que o Juventude, e eles não foram usados hoje, porque a bola não rolava, você precisava levantar a bola, o jogo fica mais físico. Eu acho que o Flamengo até possui atletas para fazer um jogo mais físico, mas se mostrou despreparado para isso, e é normal que tenha um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim, acho que faltou inteligência para o Mateuzinho, porque pouco antes ele havia recuado uma bola para o goleiro flamenguista e a bola chegou ao goleiro. Eu estava assistindo a partida e falei, eu jamais teria recuado essa bola nesse gramado. Passam alguns minutos, ele repete o erro, e dessa vez a bola não chegou. E o jogador do Juventude acertou um lindo chute, mérito dele, temos que destacar isso, é fundamental também. O Matheus Peixoto pegou muito bem na bola, né? Um chute indefensável para o goleiro flamenguista, mas aí faltou inteligência, e essa falta de inteligência tornou o jogo muito mais confortável para o Juventude, porque o Flamengo podia fazer o quê? Tentar algumas coisas em trechos de campo, principalmente do lado esquerdo, no primeiro tempo, quando o Bruno Henrique ainda conseguia conduzir um pouco a bola e fazer algo por ali, ou ficar levantando bolas na área. E o Flamengo demorou bastante para entender isso. O Rogério entendeu mais rápido que os jogadores. Quando ele tira o Michael e coloca o Muniz, ele sabe que ele precisa ganhar essa bola porque que o lançamento vai chegar por cima lá na frente. Mas o Diego às vezes conduzia a bola além do que é necessário. Eu acho também outra coisa que pesa, o Gerson, que não conseguiria desenvolver o seu futebol nesse gramado, mas fisicamente tem mais condições que o João Gomes de atuar, poderia ter ajudado também nessas circunstâncias. Então, diversos aspectos levaram o Flamengo a perder um jogo em que ele era muito favorito, mas muito favorito contra o Juventude. Não há como comparar aí. Porém, diversas coisas aconteceram, o jogo terminou 1-0, e é normal que o torcedor do Flamengo esteja muito irritado, como eu imagino que o torcedor do Juventude está feliz nesse domingo. E aí, Pedro Ivo Almeida, só uma questão antes do Pedro, todo mundo entrou na discussão de chuva, até o Biner puxou minha orelha aqui. O Jefferson o Jefferson, eu vou colocar aqui com todo respeito, acho até que você exagera um pouco, mas ele está dizendo, olha, uma quadra com goteira tem jogo de basquete ou vôlei, uma quadra de tênis sem as marcações tem jogo, por que no futebol tem que ser em qualquer tipo de gramado? Não, qualquer tipo de gramado não. O futebol, e é no futebol brasileiro. Um esporte, tem o indoor e tem o outdoor, né? Mas eu reconheço que o gramado realmente estava ruim, não estava legal. E aí, Pedro? Eu acho que são duas situações. Eu vou até me ater às nossas tardes aqui embaixo, que uma tarde perguntava se o jogo deveria ter sido adiado, fala sobre gramado, e a outra sobre a evolução do time, porque o Flamengo não engrena uma sequência, se eu não me engano, a pergunta. Eu acho que são dois pontos na situação do gramado. A meu ver, no mundo ideal, em condições normais de temperatura e pressão, poderia sim se adiar o jogo. Só que a gente tem que lembrar a realidade que a gente vive. Não é que eu concorde. A realidade que a gente vive é que há uma preocupação muito maior com o calendário do que exatamente
com a beleza do espetáculo, em preservar o espetáculo. Então, não me assusta que a CBF, que o delegado, que os responsáveis não tenham adiado o jogo. Isso é comum, infelizmente, no Brasil. É o melhor campo para se jogar? É claro que não é. É claro que o Flamengo foi prejudicado. Na minha visão, a cada 10 jogos entre o time do Flamengo, que entrou em campo hoje, e o time do Juventude, que entrou em campo hoje, o Flamengo vai vencer 8, talvez 9. Há uma diferença técnica muito grande. E uma outra situação sobre evolução, o Flamengo fez 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele venceu 3 e perdeu 2. O jogo de hoje eu não consigo colocar exatamente na mesa para observação. É uma situação muito atípica. Não é um erro de arbitragem, não é uma